Salve, salve galerinha, bem-vindos à nossa primeira aula de filosofia, nesse segundo bloco, nesse segundo encaminhamento. Eu sou o professor Alex e quero convidá-los para que a gente use da atividade filosófica e comece a entender o mundo atual, olhando também, é claro, sobre uma perspectiva histórica, de um olhar mais aprofundado, mais reflexivo, lá para a filosofia no século XIX. E é claro que essa filosofia estipulada, que desde os gregos vem sendo reformulada, reestruturada, refletida, é claro que nos dias atuais ela vai aparecer, ela vai surgir e vai ser importante também para nós. Lembrando que a filosofia ela é um processo reflexivo, mas que carece também de uma atividade conceitual que nós precisamos ter. Tá? Eu, como professor Alex, então, vou agora conduzi-los para que a gente comece a dar os primeiros passos, antes propriamente de entrar nos filósofos que tomaram campo e tomaram força nesse século, mas que a gente entenda o contexto histórico do século. Olhando para a imagem, você já consegue perceber o caminho que nós vamos seguir, o caminho que nós vamos trilhar. A imagem ela reflete muito o contexto histórico do século XIX. Esse século de inovação, renovação e mudança total de ideias. Vejamos então, para que a gente possa ir se associando. Precisamos entender que o século XIX é um século de profundas mudanças. Desde o tempo em que o próprio ser humano vem lá da Idade Média, vem se transformando, aquela passagem que a gente já viu, a saída do teocentrismo para o antropocentrismo, lá com o Renascimento, o Iluminismo, esses movimentos foram fortalecendo a sociedade no século XIX. Então a ideia de deixar um pouco Deus e religião de lado e focar mais no ser humano, um Deus que já não serve de resposta para tudo, mas um ser humano que se vê capaz de buscar por si só suas respostas, a retomada da filosofia grega, os valores gregos ressurgindo, uma nova concepção estrutural, social e econômica, um jeito da economia funcionar diferente. Ou seja, o século XIX é um século florescente em relação à mudança, sobretudo no contexto social, no contexto econômico, no contexto filosófico. É um tempo propício para que a revolução industrial ela aconteça, ela surja. É um tempo de mudanças tecnológicas, por exemplo, nas linhas de produção. Uma vez que as pessoas ficavam centradas em fazer aquele trabalho mais artesanal, aquele trabalho em que, por exemplo, você ia para uma pessoa, imagine que você fosse encomendar um sapato, você ia até uma pessoa que pudesse produzir, demandava tempo. Você tem uma mudança já nessa perspectiva. Você tem uma Inglaterra fervorosa, claro, ali no século XVIII, também a Europa, século XIX, essas mudanças, elas acontecem, começam a florescer, efervescer. Você tem uma economia que já começa a trilhar na questão do liberalismo. Uma economia que começa a ser deixar de ser poder do Estado, deixar de ser poder, deixar de sofrer influência da própria religião para se tornar uma atividade viva, uma atividade social econômica, o surgimento da máquina a vapor. Então percebam como todas essas mudanças, elas vão efervescer e, é claro, elas vão mudar o pensamento dos filósofos que pertenceram a esse período. Já não se pensava mais, talvez agora a metafísica, ela já começa a ser repensada, a própria ética, a própria política, ou seja, é uma era de ouro para a ciência. É uma era onde a ciência, como ciência, ela se torna uma aliada do ser humano, sobretudo da indústria. Os grandes industriais, os burgueses, os patrões, os donos de fábrica começam a entender que o avanço científico pode proporcionar um aprimoramento, um melhoramento da sua própria indústria. Ou seja, começa-se um investimento, uma avaliação melhor e um fortalecimento da atividade científica, que se coloca como aliada da indústria. A ciência, então, está fortemente atrelada ao crescimento econômico. O foco nessa época é o crescimento econômico. Desde aquela mudança do feudalismo para o novo estabelecimento da burguesia. E você tem a ciência como uma fonte de desenvolvimento. A ciência é aquela que vai proporcionar. Se você olha para a imagem que está sendo projetado para vocês, olha só, é uma máquina, são motores, compõe ali uma locomotiva
Quanta ciência, quanta física, quanta matemática, quanta química são necessárias para que esse projeto saia do papel. Desde o desenvolvimento gráfico, até mesmo é infinito. Por isso que a questão científica ela se propõe a ser uma das fortes aliadas da indústria. Logo, as ciências, então, elas começam a ser valorizadas. Era de ouro das ciências por quê, professor? Lembra do desenvolvimento biológico? Os biólogos, os naturalistas, começam a entender melhor a natureza, começam a perceber que existem seres microscópicos. Ou seja, existe essa liberdade de se estudar, essa liberdade de se conhecer, essa liberdade de se poder afirmar, refutar o que até antes não se tinha. Surge também, olha só, grande conhecido nosso, o Charles Darwin, que se propõe a oferecer uma teoria diferente da teoria religiosa. Não que ele tenha deixado de ser religioso, mas a partir dessa liberdade científica que o século XIX propõe, ele coloca uma teoria naturalista. Ele fala da seleção natural. Ele dá credibilidade à evolução das espécies. Ou seja, o que até antes não era permitido. O que até antes o estudo ainda era visto como certo tabu. Nesse momento, no século XIX, você tem uma liberdade de aprender, de estudar e de ensinar. É um mundo também, como era das ciências, em que se começa a pensar, será o fim das guerras? Será o fim das doenças? Será a ciência a nossa fonte infinita de progresso? É interessante porque essa perspectiva, essas ideias, elas aflorescem nesse século. O mundo ele se torna, é claro, mais esperançoso graças ao desenvolvimento e ao avanço científico. O mundo passa a ter mais esperança, sobretudo no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no conhecimento próprio do corpo humano, na medicina avançando. O século XIX, senhores e senhoras, é riquíssimo nesse sentido de um avanço no campo científico. E nós precisamos valorizar esse ponto. Não que os outros tempos anteriores, como a Idade Média, tenha sido privada de qualquer credibilidade ou de qualquer conhecimento. A diferença é que se extraiu as amarras dos cientistas. Os cientistas não eram vistos mais como hereges, contrários à igreja, à religião, mas são vistos como pessoas que podem contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade mais ativa, uma sociedade que busca e que foca naquilo que de fato é importante. Esse é o contexto do século XIX, mas nós também podemos sim falar do outro lado. Até o momento nós salientamos os pontos positivos. Há pontos negativos, professor, é claro, como em todos os tempos. Seja na Idade Média, lá com os gregos na antiguidade, seja na moderna, seja na contemporânea, na qual nós vivemos hoje, sim, há pontos negativos. Por exemplo, se você tem uma era de ouro da ciência, do outro lado eu tenho o quê? O avanço da pobreza. Eu tenho aquele salto de uma urbanização muito grande, aquele êxodo rural, aquela saída dos feudos, aquela vinda para o progresso industrial, e é claro, você vai ter o aumento da pobreza. Então as grandes fábricas tinham às suas voltas as grandes periferias. Surge também o monopólio do poder. Se até antes o senhor feudal, o dono do feudo, tinha a posse das terras, de tudo, aqui você tem um capitalista, você tem um burguês que é dono da fábrica, dono dos meios de produção. E ele vai comprar o seu trabalho e oferecer para o seu trabalho aquilo que ele acha necessário. Você tem também o surgimento de uma profunda desigualdade social. A imagem reflete um pouco disso, essa imagem que vai ser projetada para vocês também. Você tem um trabalho que já não é mais que não tem um rigorismo legalista sobre ele. Então, você tem criança trabalhando, você tem crianças que deixam de estudar e mexem em máquinas pesadas, você tem acidentes de trabalho, você tem o foco econômico e científico acaba, dá para a gente usar com certo cuidado, mas acaba nos desumanizando em outros sentidos. Ou seja, você começa a perceber que mesmo com o avanço científico, algumas questões elas vão sendo deixadas de lado. Como se nós não conseguíssemos associar esse nosso lado mais humano e o nosso lado mais técnico. Então, se por um lado você tem o positivo, por outro lado, é claro, como em todos os tempos, haverá o negativo. E a filosofia, professor, como fica diante de tudo isso no século XIX?
A filosofia vai ser aquela que estará à disposição de uma luta pela construção de uma nova sociedade. A filosofia é aquela que vai tentar reconhecer que o ser humano é o único capaz de conduzir o progresso em nossa sociedade. A filosofia, então, ela vai se apresentar nesse século XIX, sobretudo a partir de 3 teorias mais conhecidas: o positivismo, o utilitarismo e o materialismo histórico. Então, o aspecto filosófico, nesse momento, ele está voltado para o entendimento social, o entendimento mais prático, o entendimento mais que busca mais se desenvolver e se encaminhar nessas atividades científicas, nessas atividades industriais e nesse relacionamento também entre as pessoas nesse século. Para que a gente possa refletir, talvez você possa parar a aula e talvez entender um pouco mais essas questões. Será que a ciência e a tecnologia são boas ou ruins? Será que vale a pena só salientar as questões boas? Será que vale a pena só criticar? Outra questão também, qual o papel do filósofo em uma sociedade científica e tecnológica? Perguntas boas para que a gente possa exercitar o nosso proceder filosófico. Vou deixar para vocês a atividade da página 53, uma atividade de start, aquela que vai nos lançar dentro de um projeto maior, um projeto do micro para o macro, como eu sempre costumo dizer, um projeto que vai aprofundar mais o nosso estudo e o nosso entendimento. Eu agradeço a vocês e espero vocês na nossa próxima aula.